Eu estava ministrando uma palestra agora e sobre consciência algorítmica e IA corporificada ou IA física, que eu tenho chamado de futuro do futuro. A IA corporificada e a física são os humanoides, né, com IAs embarcadas. E essa questão, ela dialoga com o sentimento de si e a identidade pessoal. E para a gente poder pensar um pouco sobre isso, e aqui eu estou fazendo só uma provocação de ideias, né? Num dos episódios de Alice no País da Maravilha, é narrado um estranho diálogo travado entre Alice e a Largata Azul, sentada em um cogumelo enquanto fumava um cachimbo de água. E Alice não conseguia, nesse episódio, controlar as alterações de tamanho, né? O corpo dela crescia, diminuía, alargava, achatava, né? E ela estava ali intrigada com a pergunta: o quê? O quê? Quer dizer, o que deveria ser feito, né? O que ela deveria, por exemplo, comer para alcançar a sua identidade perdida, já que ela estava ali durante o dia aumentando e diminuindo de tamanho, né? E a largata, que vai lhe dar a solução no trecho, quem nunca leu Alice no País das Maravilhas, eu sugiro que leia, é um livro fantástico, né? É um livro cheio de matemática e de lógica, né? É um livro infantil, mas ele é cheio de matemática e de lógica, né? Mas o fato é que a largata, então, submete ela ao interrogatório. E a largata logo pergunta: quem és tu? E quem é você? Né? Pergunta de imediato assim para ela. E a Alice, ela se confunde toda, mete as mãos pelos pés e responde algumas vezes assim: "Mas é difícil nesse momento, pelo menos é, eu sabia quem eu era antes. Hoje levantei de manhã de um tamanho e já mudei de tamanho várias vezes durante o dia. Então, mas julgo que modifiquei essas várias vezes, então eu não consigo, ou eu não sou eu própria. E, e aí a lagarta fica atônita, né? Fica assustada, né? E Alice diz que não poderia ser muito clara, porque tendo vários tamanhos durante um dia é muito confuso para ela falar quem é ela, né? E ela vai falar, claro que a lagarta não concorda, achando que tal fato é a coisa mais natural do mundo. Quando Alice lhe diz também que acha confuso que quando ela se torna primeiro uma crisálida e depois uma borboleta. Ela diz que não lhe seria bem assim, que continua a reiterar a questão, quem és tu, né? Então, esse diálogo exótico entre Alice e a lagarta, ela pode parecer um típico diálogo nonsense, mas isso chama, na verdade, a atenção para a questão sobre nossa identidade. São particularmente diferentes, né? Os conceitos filosóficos de sentimento de si, consciência de si e identidade pessoal, embora sejam noções que se articulam entre si, cada uma delas aponta para um horizonte de significação distintos. O primeiro conceito, o conceito de sentimento de si, vai evocar o conjunto temático de problemas associados à experiência de ser este e não outro organismo, né? Desse modo, ele está indissociável à perspectiva da primeira pessoa, do eu, né? Com o qual observamos o mundo, a nossa volta, dá conta das nossas experiências, da nossa existência, que opera na nossa mente, ao mesmo tempo que lidamos com o jogo de emoções associado a múltiplos eventos do nosso mundo interior e exterior. No livro De Anima, da alma, do Aristóteles, em Aristóteles, a alma não é uma alma confessional, né? Não é uma alma espiritual, é uma alma de essência. A essência da existência do indivíduo, a essência enquanto elemento vital, né? Então, no De Anima, Aristóteles fala que nós temos que existem três faculdades de alma, né? A primeira faculdade é a alma vegetativa, e ele fala que todas as plantas têm essa alma vegetativa, elas se nutrem do solo e conseguem com isso crescer, mas não tem movimento, é uma vegetativa. Aí a segunda alma, no De Anima, é a alma sensitiva. Essa é a alma dos animais. Mas veja que os animais possuem, é cumulativo o conceito, né? Então, os animais possuem alma vegetativa e possuem alma sensitiva, porque eles conseguem percorrer o mundo e perceber o mundo. E o terceiro, a faculdade de alma, é a alma intelectiva.
essa exclusiva do animal humano, que por sua vez tem alma vegetativa, sensitiva e alma intelectiva. E Aristóteles vai falar que nós percebemos o mundo por meio dos sentidos, né? Então, tato, audição, visão, à época, os cinco sentidos. Hoje nós sabemos que existem mais do que cinco sentidos, né? Mas, toda sorte, os cinco sentidos clássicos é por meio deles que nós captamos, que nós tomamos propriedade, tomamos conhecimento, experimentamos o mundo. E, para Aristóteles, o sentido mais importante é a visão. O mais importante, ser o mais rico, para poder fazer essa captura, essa percepção de mundo. E quando eu dialogo isso com a IA corporificada, que são os humanoides, então veja que agora nós temos humanoides que têm a IA embarcada, que eles não são necessariamente mais dependentes de modelos ou bases de dados para o treinamento. Como eles têm a capacidade de experimentar o mundo por si só, eles podem, de forma autônoma, fazer uma captura do mundo. Só que eles têm potencialidade que nós humanos não temos, né? Então, veja, por exemplo, a nossa faixa visual, nós enxergamos uma certa frequência. A nossa visão não enxerga nem o infravermelho, nem o ultravioleta. Uma visão computacional do humanoide consegue enxergar infravermelho e ultravioleta. Ou seja, eles conseguem enxergar outros mundos que nós não conseguimos enxergar. Por não enxergarmos esses outros mundos, nós não conseguimos concebê-los, construí-los, né? A não ser por meio de instrumentos. Mas esses humanoides, eles sim, vão conseguir fazer isso. A questão é, será que eles têm sentimentos, terão sentimento de si, ou conceito de identidade? Porque o problema da identidade, por sua vez, né, é um dilema articulado com a experiência inerente a toda entidade submetida à temporalidade, que é existencial. Quer dizer, você está falando de elementos da finitude, né? É, existe uma diferença de conceito do que é infinito e o que é eterno, né? Na filosofia, o eterno é aquele que não tem início nem fim. Eterno, a eternidade, não tem início nem tem fim. Já o objeto infinito, ele tem início, mas não tem fim. Então, a gente está falando aqui daquele infinito, da temporalidade. Uma IA corporificada, a princípio, ela tem uma existência infinita, né? É, então, existe um exemplo clássico, né, que é o navio de Teseu, né? O navio de Teseu era o herói grego, né, que ele chega da batalha, o navio de Teseu está no porto e os gregos começam a reconstruir o navio de Teseu. E aí vão retirando todas as pranchas, né, que estavam defeituosas e trocando por pranchas novas, né? E alguém vai pegando essas pranchas que foram retiradas e começa no armazém construir ou reconstruir um navio. Então chega a um momento que nós temos dois navios. Tem um navio que foi retirado as pranchas antigas e colocadas novas, e tem um outro navio idêntico ao primeiro, que é objeto da reconstrução com as pranchas antigas. Aí nós temos o problema da identidade filosoficamente, né? Quer dizer, qual é o navio de Teseu? Esses dois navios que estão no tempo separados, né, um no porto e outro navio reconstruído no armazém, aí nós temos dois critérios de identidade que antes caminhavam juntos, mas agora eles estão divergindo, né? Um ele está relacionado com uma continuidade espaço-temporal, que é o navio que se encontra no porto, enquanto o segundo, que é o navio do armazém, ele tem uma identidade da matéria, identidade. Quer dizer, será que essas IAs corporificadas vão desenvolver capacidade de consciência de si e identidade? Né? Então, a ideia aqui não é tentar responder aqui, né? Quer dizer, ou será que estamos construindo um monstro, né? E se estamos construindo um monstro, será que nós conseguimos traduzir esse monstro? Nós temos linguagem para isso? Quer dizer, a ideia aqui, necessariamente, nesse momento, não é responder, mas é somente imaginar a pergunta, né? Questionar sobre um ideal de humanidade promulgado pelo humanismo, pelas ideias antropológicas evolucionistas, que estabelece que a figura do animal humano tem como ápice da civilidade ou da civilização o homem, né? E aí, se for isso,
não seria possível traduzir esse monstro, né? É, porque nós teríamos uma limitação de linguagem. A língua humana, que almeja a totalidade, ela teria uma carência de vocabulário para poder traduzir essa nova realidade do mundo. Esses novos mundos, por exemplo, que as IAs corporificadas conseguem construir, por exemplo, aqui simplesmente olhando o infravermelho e ultravioleta, percepções que nós humanos não conseguimos. Ou então, se a gente pensar em termos de eh, sensoriamento auditivo, as IAs também conseguem detectar frequências sonoras que nós humanos não conseguimos detectar. Então, como construção de mundo também, pensando assim no morcego, o morcego ele constrói o mundo, ele percebe o mundo através da ecolocalização, né? Então, para o morcego, na mente do morcego, o mundo é construído a partir não da visão, pensando ali no Aristóteles, né? Mas da ecolocalização, através dos sinais que ele emite, bate no objeto, retorna para ele, ele vai desviando e construindo o mundo. Então veja que o humanoide, com um sensor também sonoro, ele consegue construir, captar ondas sonoras do mundo que nós humanos não conseguimos captar. E aí isso vale para todos os sentidos, né? Também para o olfato, com sensores de detecção, né, de gases, né? Nós, quando respiramos, a mistura do ar, ela tem 21% de oxigênio e mais ou menos 79% de nitrogênio. O resto são outras misturas. Mas ao respirarmos, nós não conseguimos fazer essa filtragem dessa fração do que é oxigênio e nitrogênio, né? Mas um sensor de uma IA corporificada consegue detectar se aquele ambiente é poluído, contaminado, em que fração de contaminação que é aquilo. Então, isso vai para todos os sentidos, a visão, a audição, o olfato, né? O tato também. Nós não conseguimos detectar certas temperaturas, elas são impossíveis para a nossa estrutura humana, mas uma IA também, com seus sensores, conseguiria detectar e suportar tanto temperaturas baixíssimas como elevadíssimas, né? E é isso. Então, esse é só um pensamento, assim, nesse momento que eu estou com muitas leituras, que eu estou rodeado de livros, né? Que começou com uma investigação do belo da estética. Quer dizer, a arte, né? Ela tem uma regra, por exemplo, o Duchamp, com o urinol do Duchamp, né? Por que que aquilo ali é uma arte? Ou aquela banana no museu presa à parede, por que que aquilo é arte? A arte, necessariamente, não é um elemento subjetivo, apesar de ter coisa subjetiva, mas existe um corpo especializado que vai falar que algo é arte. A arte é aquilo que provoca uma reflexão no mundo, uma mudança, ou a arte é somente um objeto de apreciação, que te coloca no estado de pensamento, que é diferente do conceito, o belo, né? É um conceito diferente do sublime. O sublime, filosoficamente, é o conceito que te coloca no estado de contemplação. Você perante o mar, perante uma grande montanha, você entra no estado, né, de aquilo ali é uma coisa sublime, te coloca no estado de contemplação, né, de percepção do quão pequeno você é perante o todo. Então, estou em leitura sobre a arte, o que é arte, a estética, o sublime, que isso me leva a esse pensamento das construções de consciência e cognição, né? Porque recentemente escrevi um artigo sobre o quinto ruído de Euclides, que o quinto ruído de Euclides é o quinto postulado das paralelas, que quando ele foi superado, abriu-se todo o espaço para a geometria não euclidiana. Então, eu escrevi um artigo usando a metáfora do quinto postulado de Euclides, que eu chamei de quinto ruído, e a superação dele como um ruído para a criação da arte, né? A arte é um objeto de ruído. E sobre isso eu tenho pensado essas coisas todas sobre a cognição algorítmica, né? Não a consciência algorítmica, mais do que a cognição, né? A consciência algorítmica. E agora, avançando nos estudos, nas leituras, isso está me remetendo à questão do sentimento de si e o conceito de identidade. Quer dizer, modelos na IA corporificada, na IA física, né? Que tem a capacidade de explorar o mundo por si só, e a partir dessa exploração, criar percepções, em que momento que essas percepções elas vão começar a construir um sentimento de si
e uma percepção de identidade. Olha isso, né? Vamos continuar aqui nas leituras e ver se nós chegamos a algum lugar com tudo isso. Valeu, moçada.